Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, né? À luz da sociologia. E lembrando que nós, no último programa, nós comunicamos, né? Tomamos essa decisão de que, durante todo um processo do ano, nós tentamos convocar, né, diversos outros saberes em auxílio dos nossos programas de sociologia para formar uma base, pelo menos conceitual, válida, para que as pessoas tivessem uma intimidade maior com a sociologia, né? E aí acredito que nós conseguimos atingimos esse objetivo. E então, já semana passada, nós já fizemos o nosso primeiro programa, digamos, totalmente com viés sociológico, que foi sobre a Escola de Frankfurt. E eu queria dizer assim, sociologia, ela trata de fatos sociais e acontecimentos, né? E nada mais interessante para a gente abordar, pelo menos na ótica que eu pretendo trazer o tema, aqui em épocas de Copa do Mundo, que é sobre a sociologia do futebol. Obviamente, nós não vamos conversar aqui sobre futebol, né? Eu não sou comentarista esportivo, eu tenho minha paixão clubística, né? Eu sou, às vezes, torcedor de arquibancada, gosto de ir aos jogos do meu time, mas eu não tenho essa dimensão. Mas a gente queria conversar não sobre o futebol, mas sobre a sociologia do futebol, né? Como o futebol foi afetando a sociedade, modelando a sociedade e por ela também sendo modelada. Então, esse é o nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações à luz da sociologia. Eu sou o professor Amilcar Arruda e nós vamos hoje conversar sobre sociologia do futebol. Voltamos em seguida. Bom, pessoal, como eu havia falado, eu acho que vocês estão lembrados da nossa conversa anterior sobre a Escola de Frankfurt, principalmente sobre a questão das revoluções culturais, né? E não cabe aqui fazer muita... né? A gente já tentou explicar em forma didática como esse processo funciona, né? E eu lembro que eu mencionei que um dos grandes problemas, né, da nossa intelectualidade, né, dos nossos intelectuais, era justamente esse tipo de desprezo pela cultura de massa, né? E, inclusive, eu mencionei, não foi por acaso, sobre algumas piadas típicas, né, do futebol como alienação social, né? E, inclusive, tem gente que transmuta a frase do Marx, que a religião seria o ópio do povo, para o futebol seria o ópio do povo. Então, no Brasil, nós temos isso, né, essa questão muito grande, né? Na verdade, o futebol seria, dentro da sociologia, considerado em quê? Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse primeiro bloco, nós vamos conversar, tem muita literatura. A academia produziu muitas coisas sobre o futebol aqui no Brasil, né? Alguns livros muito interessantes, principalmente o professor Roberto da Mata. O Roberto da Mata, ele traz um conceito que ele pega do Claude Rivière, que é um sociólogo francês, que trabalha com ritologia, ou seja, a sociedade dos ritos. E o Claude Rivière ele decompõe os ritos em dois aspectos: ritos sagrados, né, e os ritos profanos. Para quem não sabe, né, a nossa sociedade ela vive de ritualísticas, né? Não só dos ritos sagrados, né? As pessoas pensam, né, que estamos cumprindo ritos apenas nos templos, nas igrejas, né? Não, né? Tudo é rito, né? Tomada de posse de um cargo para presidente da República, né? Nomeação de um general, a introdução de um professor numa sala de aula. Veja que são os ritos também, né? São coisas elaboradas em costumes e tradições. E o futebol, o Roberto Amata, ele foi um dos primeiros, cabe a ele esse mérito, talvez um dos primeiros sociólogos do mundo,
a situar o futebol numa sociedade de ritos, né? Para além, primeiro começa logo, né, o local, né? O templo, digamos, né? O estádio. Tem muita gente que chama, né? Tem outros que já gostam de falar quando alguma jogada dá errado, ou algum gol é perdido, né? Numa espécie de os deuses do futebol. Veja que tem muita gente, tem o professor Luiz César Saraiva Feijó, ele fez um livro sobre isso, a linguagem dos esportes de massa, né? E a gíria no futebol, né? Então, assim, você vê que há até um vocabulário. Olha, nós temos essas possibilidades, né? Nós temos essa questão da Escola de Frankfurt lançando a questão da alienação das massas, que a sociedade de massa seria fomentada por uma elite cultural e financeira que quer o povo despreocupado dos problemas que estão acontecendo no mundo. E nós temos uma outra abordagem que seria o futebol como um canal de expressão legítima, né, das aspirações de todo um povo. Da minha parte, para deixar bem claro logo minha posição não é uma imposição, né? É uma visão. Né? Sempre deixo as interpretações com os senhores. Eu acredito que o futebol tenha vindo a ocupar um espaço de orgulho, de autorrespeito e de prestígio nacional em um país muito pouco afeito a ter lideranças preocupadas em cuidar do seu país. Né? Então, quando aparece uma possibilidade de o futebol nos dar esse orgulho, esse prestígio internacional, essa noção de brasilidade, as pessoas realmente, né, abraçam isso. Mas é preciso a gente notar também que o que eu queria chamar a atenção, num primeiro aspecto, é que a massificação do futebol, dentro da sociologia que a gente estuda, ela é um fenômeno ainda difícil de ser explicado, porque o futebol ele não surgiu nas pequenas várzeas, né, como nós estamos acostumados a pensar. Né? Os jogadores, né, de futebol no Brasil podem até surgir disso, mas o futebol em si não. Né? Ele é introduzido no Brasil, assim como o hipismo, o golfe, o turf, o tênis, né? Por uma elite branca privilegiada que estudava fora. Né? Então, assim, mesmo se nós considerarmos o fato do Charles Miller ter introduzido o futebol no Brasil sem se com toda a ritualística, com toda a linguagem, com todas as regras de uma coisa já pronta e introduzido aqui no nosso país, fica muito difícil explicar como isso foi se tornando tão popular, né? Como isso caiu nos gostos. Isso são fenômenos, né? Como explicar que, por exemplo, em Cuba, o esporte número 1 é o beisebol, não é? Que coisa engraçada, que coisa perplexa. Já pensou? Nunca se viu, né, o Fidel Castro propor uma absurdidade dessa de proibir o beisebol como esporte de predileção dos cubanos, baseado na premissa de que ele surge nos Estados Unidos. Né? Então fica complicado a gente entender assim os esportes como um método, e o futebol como um método de alienação social. Agora, nós vamos fazer aqui um apanhado e vamos perceber que realmente ele pode ser aparelhado e dirigido a algumas finalidades. Né? Mas isso surge após a massificação do futebol. E lhes digo mais, isso demorou a ser percebido. Foi um fenômeno que demorou a ser percebido. Quem primeiro percebeu, talvez, o futebol como arma política,
como discurso político foi o Mussolini, né? Assim, nós temos alguns mitos que precisam ser desconstruídos, né? Que nós vamos conversar também no segundo bloco, que são os dois preconceitos básicos, né? Que o futebol ele seria uma forma de alienação social, e dois, que ele seria fonte de violência, né? Isso nós vamos conversar no segundo bloco. Mas, por hora, eu queria adiantar o seguinte: quem instrumentalizou politicamente, como arma política, o futebol, pela primeira vez, foi o Mussolini, na Copa do Mundo de 1938. Eu queria que nós prestássemos atenção a esse ano, a essa Copa, porque o Brasil ele tem uma participação interessantíssima nessa Copa, interessantíssima, né? Nós também vamos falar no outro bloco sobre o papel do negro na história do futebol brasileiro, né? E o que acontece em 1938? Bom, em 1930, a primeira Copa do Mundo, em Montevidéu, no Uruguai. O Uruguai se torna campeão mundial. Em 1934, essa Copa se dá na Itália. E a Itália ganha esse Mundial. Em 1938, já havia essa possibilidade de rodízio entre os continentes. Então, essa Copa provavelmente deveria ser ou na Argentina ou no próprio Uruguai. O que é fato é que a FIFA, a Federação Internacional de Associação de Futebol, a sigla em francês, em Genebra, decidiu que essa Copa deveria ser na França. Isso causou uma certa revolta entre os italianos, mas assim mesmo eles aqueceram disputar a Copa. A Argentina, por exemplo, boicotou, né? Então, houve alguns países que não participaram. O que é fato é que nós estávamos num momento político mundial muito delicado em 1938. E o Brasil desembarca lá dentro desse contexto, né? Mas aí nós temos que é isso que eu queria também tratar, o nosso Leônidas da Silva, né? Que hoje talvez o termo seria muito politicamente incorreto, mas ele ficou conhecido lá, né, como o Diamante Negro, né? E o termo, por isso que é interessante a gente saber esse tipo de percepção histórica, porque a gente às vezes reverbera algumas coisas que a gente não sabe, né? O que é o escrete de ouro que a gente fala, né? Isso não é uma palavra portuguesa, né? Isso é o scratch do termo em inglês de arranhar, de coçar, de instigar, de dar trabalho, de atazanar ali. Que foi exatamente o que os franceses chamaram, e a imprensa internacional chamou o Leônidas da Silva de o scratch dos grandes times, né? Porque realmente jogava muito bem. E aí vamos para esta Copa, né? E é a Copa que o Brasil se consolida como uma nação de futebol. Nós ficamos em terceiro lugar nessa Copa. Perdemos, fomos eliminados pela Itália. A Itália fez 2-0 e o Brasil fez 2-1. Nós aí já demos uma primeira aula de como escalar errado um time. Parece que o Leônidas não jogou, ou entrou, parece que o Leônidas não foi escalado. Enfim, e a seleção italiana foi vaiada. A seleção italiana foi vaiada pelo público francês por causa do auge do fascismo italiano e aquele sentimento libertário francês, né? E a seleção italiana foi vaiada. E não foi bem recebido isso, né? Tinha muita gente na seleção italiana muito ligada ao fascismo. Então, a Itália decide, a partir dessa vaia histórica, jogar de preto, em alusão aos camisas negras, né? Aquela milícia de apoio do Partido Fascista, do Mussolini. E aí é que as coisas começaram a piorar.
Não só jogaram de preto, como fizeram a saudação, né? Então foi o aparelhamento político, né? Isso no Brasil não se deu assim. Demorou para que fosse percebido dessa forma, né? Nós temos alguns relatos assim. Quem primeiro percebeu isso como capital político de ganho, né, o futebol, nesse sentido, de perceber que ele que poderia se obter vantagens do amor genuíno e autêntico que as pessoas foram adquirindo pelo futebol no nosso país. Já falei do Mussolini, né? Mas aí nós chegamos em 1950 com a grande Copa, né, do Mundo no Brasil. E o Vargas, né, faz e se apropria disso. Getúlio Vargas não sabia nem o que era futebol, não gostava de futebol. O esporte do Vargas era golfe. O Vargas, o hobby dele era jogar golfe. Ele não estava nem aí para futebol. Mas ainda assim, ele percebeu o ganho político que poderia ser obtido daquilo, e isso daí passou a ser a regra do nosso futebol, principalmente com relação à seleção brasileira de futebol, né? Eu vou fazer uma rápida consideração aqui sobre a Copa de 50, porque é muito importante. Para o segundo bloco, nós vamos analisar algumas coisas que o futebol nos trouxe de bom, para além desse discurso já repetitivo, contestatório, reivindicatório, de que o futebol aliena as massas, né? E aquele que torce. Eu lembro que eu tinha um professor, quando eu era rapazinho, do antigo Partidão, né, em que ele fazia questão de torcer contra a seleção brasileira nas Copas do Mundo, alegando exatamente isso, né, que as massas ficariam alienadas, né, tem que desalienar as massas e tudo, né. Eu não fazia muito sentido para mim, como não faz até hoje, mas depois que eu comecei a estudar a escola de Frankfurt, e nós conversamos aqui com os amigos sobre isso, eu acho que fica mais claro para a gente entender por que alguns intelectuais têm um ódio muito grande do futebol. Bom, chegamos em 50, e aí é que os mitos começam a ser alguns construídos, outros desconstruídos, né? Então, assim, veja que em 1938, o papel do negro, do elemento negro na Copa do Mundo, foi exaltado no mundo, né? O Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o Scratch, né, de ouro, né? E nós vamos para a Copa de 50 com uma série de problemas. Nós jogávamos pelo empate, estávamos ganhando de 1-0, eu digo a final, né? E aí surgem os seguintes. Nós perdemos aquele jogo porque tratava-se de um jogo, e jogo de futebol tem 3 condições: a gente empata, a gente perde e a gente ganha. Ponto. Mas, dada a instrumentalização política já operada, e aí eu quero lembrar assim, um fato curioso. Em 38, na final que a Itália faz, acho que contra a Hungria, posso estar enganado, não, mas acho que contra a Hungria, chega um telegrama do Mussolini para o Pozzo, que era o técnico da seleção italiana, que distribuía aos jogadores do vestiário, que diz: vençam ou morram. Obviamente não se tratava de uma ameaça de enforcar os sujeitos se perdessem, tratava-se apenas de fazê-los entenderem que aquilo era uma questão de Estado, aquilo era uma questão de nação, aquilo era praticamente uma guerra. Então, é com esse espírito também, não é, de nacionalidade exacerbada, de autoafirmação, de orgulho e de prestígio nacional, que nós entramos na Copa de 50. Queria logo dizer para alguém que esteja pensando: professor Amir, você está dizendo que futebol é coisa de fascista? Não disse isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem primeiro percebeu a possibilidade de usar o futebol como método de ganho político
foi o Mussolini. Isso não tem nada a ver com dizer que o futebol é coisa de fascista, né? Então, nós chegamos nessa Copa com essa imensa carga de responsabilidade nos jogadores, né? De consolidar a nacionalidade brasileira. Então, nós temos essa série de introduções. A transmissão à rádio, né, em tempo real pelo Ari Barroso, né? Nós temos as crônicas do Nelson Rodrigues, né? Nós temos a inauguração do Maracanã, né? Engraçado que tem um dos jogadores da época, o Zizinho, ele disse, né, e eu cito, ele disse numa entrevista que o prefeito do Rio de Janeiro, à época, disse: vocês têm que ganhar a Copa, eu lhes dei esse estádio para vocês. Aí o Zizinho diz depois: eu nunca tive uma carteira para entrar no Maracanã. Todas as vezes que eu tive que entrar no Maracanã, eu tive que comprar meu ingresso. Então, assim, o que estava sendo bom, de uma hora para outra, nós vamos dizer que ficou ruim. E isso ficou ruim quando nós chegamos na final com o Uruguai, né? E aí começa os três grandes bodes expiatórios para a nossa frustração. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Não tem como você ficar sustentando essa possibilidade de que o futebol seria um instrumento de alienação, seria fruto de um ardil burguês, elitista, financeiro, altamente sofisticado de alienação dos povos. Ele é uma possibilidade mercadológica grande hoje, ele tem grandes interesses de capitais, isso não nego, ele é business, né? Ele é negócio, mas ele nem sempre foi, e para desconstruir isso, nós vamos dizer o seguinte: nós temos uma cidade como o Rio de Janeiro, que era a capital nacional federal, e tinha 1 milhão de habitantes, mais ou menos, naquela época, em 1950. Se nós considerarmos que tinham 220 mil pessoas no Maracanã, nós vamos ter, para cada 4 ou 3 habitantes, um estava no estádio. Não dá para fazer uma coisa dessas simplesmente da ordem da manipulação, né? Simplesmente da ordem da manipulação. Então, o Brasil perde, é sério isso, nós perdemos de 2-1, e aí surge a figura do bode expiatório. Primeira grande vítima, o Barbosa, obviamente, né? Que tomou o frango, Nelson tomou um frango, não, tomou um gol, né? Dizem. E eu estou até falando no futebolês, né? Tomou um gol e falhou. Os críticos disseram. E aí o Nelson Rodrigues escreve uma crônica, O Frango é Terra. Teve o Barbosa, né, que falhou no gol, segundo as críticas, e temos o Bigode e o Juvenal, mais outros 2 negros. O Barbosa falhou no lance. A acusação que pesa ao Juvenal é que ele intimidou-se perante um tapa, um suposto bofete na cara que o Obdúlio Varela, capitão da seleção uruguaia, teria dado na cara dele. E o Bigode é o responsável por ter falhado na marcação, né? Mas isso são coincidências, né? É o fato de jogar. Se jogaram, podem ganhar ou podem perder. Mas entrou, né? Então, eu queria que a gente ficasse. Então, nós temos aí vários preconceitos sobre o futebol, não só do futebol como instrumento de manipulação, mas também dentro das pessoas, dos adeptos do futebol, a questão principalmente do racismo. Nós vamos tratar no segundo bloco sobre o papel do negro, né, do futebol, na mobilidade do futebol, e, para encerrar, nós vamos tentar falar sobre essa questão do mito do futebol brasileiro, não é? E sobre a questão que eu falei, sobre a desconstrução dos preconceitos, sobre o futebol como gerador de violência e como ópio do povo.
Seu programa Fatos, Conceitos e Interpretações, e a gente volta em seguida. Em 1892, um jovem apaixonado por direito chegava de Portugal ao Brasil. Para nutrir essa paixão, ele resolveu abrir um sebo de livros jurídicos. E há 102 anos, nascia a Livraria Acadêmica no centro de São Paulo, ao lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Seu diferencial era vender os livros aos alunos e deixar que pagassem depois que eles se formassem. Uma forma democrática de dar acesso à informação e ao conhecimento. Hoje, todos os livros que Joaquim Saraiva vendeu em sua primeira loja caberiam nesse pendrive, que, por sinal, é vendido nas 110 lojas Saraiva do país. Uma grande transformação, não é mesmo? A Saraiva começou como um pequeno sebo no Largo do Ouvidor, com o sonho de um homem, e cresceu até se tornar a líder de venda de livros no Brasil, presente em dezenas de cidades. Mas o nosso objetivo principal ainda é o mesmo: viabilizar o acesso de nossos clientes ao aprendizado, cultura e lazer. E nossos mais de 100 anos de história são testemunha disso. Hoje, somos líderes no mercado de volta às aulas, segundo maior revendedor no mercado de música e filmes, quinto maior e-commerce do Brasil. Mas sabe do que mais nos orgulhamos? De aproximar as pessoas das descobertas. De fazer parte de um mundo em transformação, de acompanhar a evolução da linguagem, de fazer com que cada uma das pessoas que entram nas nossas lojas se sintam como se estivessem na sua própria sala, aprendendo e se divertindo. De dar comodidade aos milhões de clientes que compram pela internet e recebem seus produtos em casa. De saber que nossos colaboradores se sentem felizes e orgulhosos em dar acesso à cultura, educação e entretenimento a todos os brasileiros. E que se em 1914 Joaquim Saraiva entendeu as necessidades dos alunos de direito no centro de São Paulo, hoje nós conhecemos, estamos ao lado de toda a diversidade que o mundo conectado proporciona, sendo uma marca presente nos momentos de lazer, cultura e desenvolvimento pessoal e profissional de cada um de nossos clientes. Temos orgulho de resgatar nossas origens para conquistar novos horizontes. Somos tudo isso. Somos Saraiva. Bom, pessoal, estamos de volta no nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, nos da Sociologia, conversando sobre Sociologia do Futebol, né? Agora, principalmente em tempos de Copa do Mundo. Né? Bom, antes de eu avançar, eu queria para a gente fazer aqui um apanhado do que a gente já viu. Né? Nós já vimos que o que deu essa intensidade e esse significado ao futebol, não só no mundo, mas também na nossa sociedade, como ele transformou nossa sociedade e também foi transformado por ela, foi devido à sua massificação. E isso nós vimos, não tem uma explicação única, definitiva para isso. Né? Isso é o resultado de diversos outros fenômenos, de diversas outras circunstâncias
que concorreram para isso, e a definição de como isso aconteceu ainda não é de simples explicação, né? Não é de simples explicação, e eu não me atreveria a dar, porque eu estaria sendo desonesto, porque eu não trata-se de uma explicação de como o futebol, a sua rápida massificação. O que nós vimos foi que, baseado no professor Roberto Amata, que quem mais estudou a sociologia do futebol como rito, como alegria do povo, canal legítimo de expressão da nacionalidade, de um povo que é tão maltratado pela ausência do Estado, né? Nós vemos isso, que ele não é um instrumento de alienação, né? Antes seria uma possibilidade das pessoas terem orgulho e se autoafirmarem, né? Lembro também do professor Darcy Ribeiro falando disso uma vez. Nós tínhamos uma palestra dele, era novo, ele falando isso, né? Por que né, os mais simples deveriam ser chamados de alienados porque encontram um canal de satisfação e de orgulho no futebol? Um país que os maltrata, que não os dá escola, que não os dá hospital, que não os dá segurança pública, que não os dá sentido de orgulho em qualquer outro tipo de área, né? Nós estamos num país que, afinal de contas, nós temos um prêmio Nobel, mas nós temos 5 títulos mundiais de Copa do Mundo. Então, não é necessariamente que o povo seja alienado pelo futebol. O povo encontrou nele uma forma de expressão de algo que precisa ser exposto, que precisa ser demonstrado, que é o patriotismo, né? Que é o orgulho de suas origens, né? Da sua comunidade, né? E se a gente considerasse que o futebol seria um instrumento de alienação, no Brasil, nós teríamos que considerar que ele seria um instrumento de alienação na Alemanha, na Holanda, na França, né? Onde também os torcedores expressam seus sentimentos de nacionalidade tanto quanto nós. Então, nós também vimos essa questão da massificação. Nós vimos também a instrumentalização política do futebol a partir da Copa de 38 pelo Mussolini, né? Nós vimos o surgimento do mito do futebol brasileiro com a habilidade individual do Leônidas, o Negro, né? E o Diamante Negro. E é interessante, eu não falei no primeiro bloco, mas aí, quando ele vai jogar no São Paulo, o Leônidas da Silva, nós temos um fenômeno fantástico, né? Os brancos, né, da elite paulistana carregando nos ombros o Leônidas, né, o negro, né? Ou seja, dentro da cabeça do microcosmo que se vivia à época, uma inversão total, né? Daí você começa a ter esse conceito também que eu considero racista, digamos, sobre o seguinte ponto de vista, do negro bem-sucedido, do negro famoso, né? Que só tem espaço para esse sucesso e essa fama no futebol e na MPB, né? Gilberto Freire também falou sobre isso. Gilberto Freire disse que meteram na cabeça do nosso povo, né, que certas habilidades são atributos do negro. Isso também foi construído muito pela questão do Jesse Owens, né, na Olimpíada de 36. Né? Então, o Gilberto Freire vai dizer, não é uma questão fisiológica. Está acessível a brancos, a negros, a pardos, a qualquer um. Trata-se antes de uma questão de nicho, de especialização. Né? Não tinha espaço para o negro na sociedade brasileira demonstrar suas aptidões em outros setores, como hoje se vê. Né? Então, o que tinha era o futebol. Então, não se trata de uma questão fisiológica, não se trata de uma questão de raça, não se trata de uma questão de vocação. Se tratava mais de uma questão de nicho específico de atuação. Bom, e aí nós vimos também a questão da Copa de 50, não é? E
nós vamos chegar também no outro resgate histórico interessante, que aí sim foi um aparelhamento total, que é a Copa de 1970. Né? Aí, em 1970, nós vivíamos outro momento político conturbado no nosso país, né? Com o regime militar, né? E necessário se fazia a propaganda. Né? A propaganda. O futebol brasileiro já era famoso, né? Já tinha conquistado a Copa de 58 e a Copa de 62, né? Já surge o mito do Pelé, né? Surge o mito do rei do futebol, né? E era interessante para o regime militar capitalizar isso nesse retorno ao patriotismo. Né? Então, é aqui, 90 milhões em ação, né? Todos no seu coração. Né? Isso é uma coisa que o Nelson Rodrigues já tinha falado, né? A pátria de chuteiras, que a seleção brasileira seria a pátria de chuteiras. Né? Então, percebam que vem se construindo todo um jargão, toda uma terminologia, né, para associar o futebol ao Brasil enquanto Estado, enquanto nação. Né? E isso não veio do povo, né? Nesse ponto de vista, né? Isso veio de gente que quis se aproveitar da massificação do futebol. Né? A maioria deles não tinha percebido. Né? Assim, então, você vê que de 1938, quando Mussolini percebe, até 1950, né? Quando Vargas passa a ter noção da dimensão do que era o futebol, nós temos um espaço aí grande. Né? E 20 anos depois, né, os militares retomam essa possibilidade, né, de investir pesado nessa fusão entre o futebol e a nação, né, entre a seleção brasileira e a nação. Né? Ainda que a gente saiba que hoje as coisas não são bem assim, não são necessariamente assim. Né? Não. Mas pode ver também, pode notar também que eu sempre falo, nós temos que desconstruir logo essa questão do futebol como alienação social. A gente fez isso dentro do primeiro bloco. E nós agora vamos tentar fazer a questão do futebol como gerador de violência. Ora, isso é um dos preconceitos também da elite intelectual. Né? Eu falei no programa passado, né, que rir de certas características do povo, né, é fazer piada. Né? E o futebol era uma delas. Eu falei outra que era sobre a xenofobia, não é? O racismo, o machismo. Não é? Então, assim, o futebol, nessa instrumentalização, aí nós vemos também que tem preconceitos entre os próprios românticos do futebol, né? Que não aceitam que o futebol realmente passou por uma transição mercadológica do sistema capitalista, não obviamente para alienar ninguém, né? Mas hoje virou-se um meio de negócio, né? De ações, de empresas, né? De sociedades anônimas de futebol. Então, não é raro que venha da arquibancada, do patos da arquibancada, da emoção da arquibancada, do ponto de vista do torcedor, alienado ou não, algumas coisas como futebol agora virou negócio, não se honra mais a camisa do clube, não se joga mais por amor, tudo é dinheiro, né? Como se nunca tivesse sido. Né? Não podia não ser no futebol, né? Mas chegou, né, ao futebol. E a perspectiva do torcedor ante essas percepções, essas transformações mercadológicas do futebol foi complicada. Né? Houve um certo desencanto com a seleção brasileira, porque foi construído na nossa mente que serviria quase como um serviço militar obrigatório, né? Servir a pátria. Né? E hoje a gente vê jogadores que cobram premiação, né? Ditam exigências, né?
Alguns até declinam, né? Vi casos já, e alguns até declinaram participar, preferiram adotar a ultranacionalidade. Né? Então, essas coisas foram se desmistificando. Queria falar um pouco sobre a violência. Né? Violência nos estádios, que é da sociologia do futebol, é enquadrado não como violência no estado, mas como o fenômeno da violência. Né? Não há registro, simplesmente não há registro no nosso país de violências no futebol há 60, há 50, há 40 anos, a não ser de casos episódicos e isolados. Né? Essa violência generalizada, que hoje se fala nos estádios, ela é mais um fenômeno da nossa contemporaneidade, da nossa sociedade adoecida, do que da paixão clubística. Esta violência, ela está nas ruas, ela está nos lares, ela está nos templos, nas igrejas, ela está nas praças, ela está nas academias, ela está nessa cultura da violência, ela é generalizada. E o futebol, como uma das expressões máximas, ou a expressão máxima da simbologia esportiva nacional, não poderia, de maneira alguma, não poderia ser, de maneira alguma, não poderia ser afetado por isso. É claro que isso afetaria. Mas nós não podemos dizer que o futebol, né, que essa cultura machista do futebol gera violência, de maneira alguma. Né? Isso está presente em todos todos os locais da nossa sociedade. Né? Nós percebemos isso, né? Esse espírito de discórdia, de animosidade, de agressividade, de intolerância, né? de pouca empatia com o pensamento do outro. Né? E aí nós já chegamos a um nível que, se o futebol ele retrata a nossa baixa tolerância até com relação aos símbolos exteriores que divulgariam em si o pensamento interior das pessoas. Né? Então, a camisa, as cores passam a ser uma ofensa, né, ao outro. Mas nós vamos agora fazer alguns pontos de reflexão. Né? O futebol ele se consolidou, né, na ritologia das relações sociais do povo brasileiro. Ele virou uma cultura, e não só isso, virou um passaporte para a cidadania. Né? Virou um passaporte para a cidadania. Não se pode negar, né? Não se pode negar que as rápidas transformações de mobilidade social de algumas classes, de algumas pessoas que estavam antes determinadas a ficarem, né, legadas a uma condição de subalternidade da ordem do capitalismo bem econômico, que não tiveram acesso a boas escolas, a universidades, a uma formação educacional que lhes proporcionasse a garantia de escolha de um meio de vida seguro. O futebol realmente trouxe essa cidadania. E mais, provou, né, que nem sempre necessariamente, né, um pouco da hipocrisia do racista. Né? Lembra que eu falei lá no primeiro bloco do Leônidas sendo carregado nos ombros lá pela elite branca em São Paulo, né? Porque tinha sido o maior fenômeno da Copa de 38, né? que o povo francês adotou a seleção brasileira por causa da rixa lá com os fascistas. E lembra também já da mudança disso na Copa de 50, né? O mito do goleiro branco. Quantas vezes eu ouvia isso, né, dos mais antigos, que o gol, a baliza, o goleiro é um cargo de... Isso, fazendo uma análise sociológica, significaria como uma espécie de cargo de confiança. Então, você pode deixar nas outras posições que não são tão
de confiança, o negro jogar e atuar, mas o cargo de confiança, né? A capacidade de frieza, de concentração, de dedicação, de espírito, de seriedade e sobriedade, caberia ao branco, não é? O mito do goleiro branco, não o mito dos goleiros uruguaios, dos goleiros argentinos. Enfim, isso ficou muito tempo no Brasil, a ponto de nós vermos, inclusive, muito poucos goleiros negros. Mas eu queria falar também o seguinte, como isso vai mudando, né? Então, eu terminei de falar aqui sobre essa hipocrisia, né? Em 50, a Cuba foi, né, daquelas três, recaiu sobre o Bigode, né, o Juvenal e o Barbosa, os três negros do time. Em 70, as coisas já mudam, né? O Pelé, em 38, você viu que antes o Leônidas foi levado. E aí a gente chega nesse cenário agora, de 2022, né, com a amostra pura e específica, com a modalidade social, né, em que nós temos uma hipocrisia muito grande, né? O nosso preconceito, na maioria das vezes, é econômico. Não é? É econômico. Quando o sujeito está dizendo que é racista, ele está dizendo que ele não gosta de pobres, a maioria das vezes. Até porque não acredito muito nessa questão de raça, né? Mas percebam que o que seja, como se queira chamar raça, depois que estiver numa camada socialmente privilegiada, as portas dele são franqueadas a tudo e a todos, né? Então, fica também esse pensamento para a gente saber até que ponto não é carregado de uma hipocrisia e de uma falsa sensação de superioridade, quando às vezes é apenas de ressentimento, né? Eu vejo muitos amigos meus na academia que realmente não gostam do futebol e acham um absurdo um jogador ganhar 1 milhão, 2 milhões, não sei nem quanto ganha, digamos, enquanto ele não ganha isso, né? Então, seria uma pretensão inversa, né? Eu mereço, né? E o sujeito não. Então, tem muito disso, também muito disso contribuiu, muito desse ressentimento com a rápida mobilidade do futebol, com o rápido ganho que os atletas tiveram, né? com os contratos milionários. Houve realmente um ressentimento muito grande que quem se acha superior porque estudou, né, e porque lê alguma coisa, e porque tem condições de falar alguma coisa, né? Então, nós temos o futebol como esse meio de mobilidade, né? E o fim, né? O fim da marginalização do jogador de futebol, não é? Que eu acho que é o mais interessante, né? Nos anos 60 e 70, né, até a Copa do Mundo, o futebol sofreu um processo de marginalização muito grande, principalmente o jogador de futebol, não é? Principalmente o jogador de futebol. E hoje não, hoje eles são celebridades, né? Houve essa transformação social, houve esse fenômeno, né? Saímos de um conceito de marginalização, né? de um nicho, como dizia o Gilberto Freire, um nicho em que as pessoas eram jogadas lá porque não tinham outra possibilidade, e nós chegamos a um ponto em que né, o Amilcar, eu tenho um amigo bem mais privilegiado economicamente, obviamente, que paga, né, colocou o filho para estudar numa escola de um time de futebol de São Paulo. E o menino mora lá como... Eu acho que ele está gastando mais do que se ele mandasse o filho dele para um internato
num colégio suíço. Mas o que é fato é que a expectativa... Veja que a mudança de cenário do conceito de marginal para o conceito de bem-sucedido. O sonho dele, as aspirações que ele deposita, o investimento que ele faz no futuro do filho dele, resume-se a que o filho dele venha a ser jogador de futebol. Fenômeno semelhante nós podemos ver com os modelos de passarela de desfile, né? Que era antes uma coisa vista com um certo preconceito, né? Uma certa tendenciosidade de associar aquele ramo de profissão, aquele meio de profissão legítimo, até com prostituição e com outro tipo de ideia associativa de preconceito. Você vê hoje mães estimulando as filhas a seguirem isso, né? Então, veja como são desconstruídos, né, esses processos de exclusão, né? Mas, ao mesmo tempo em que alguns processos de exclusão são desconstruídos, outros vão surgindo, né? Então, é uma dialética realmente interessante de se perceber essas transformações, né, pelas quais a nossa sociedade passou. Por último, resta a gente, dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades, a gente fazer um fechamento sobre o seguinte ponto. O futebol, né, dentro do conceito da sociologia de futebol, o que de bom ele nos trouxe, né, no fim e ao cabo? Tudo bem, ele não é uma forma de alienação das massas, né? Não é a indolência com que as elites intelectuais tratam o povo brasileiro, a indolência, né? A apatia, a anomia, a incapacidade de exigir seus direitos, né? de reagir, já que a gente discutiu aqui que isso não tem nada a ver com futebol, né? Da onde viria? Né? Então, assim, e mais, se o futebol mal não faz, que bem que faz? Não, olha, eu diria o seguinte, né, eu nunca me deixei seduzir, eu sou um torcedor, tenho minha paixão clubística, eu falei no começo, fui muito tempo torcedor de arquibancada mesmo. Hoje não vejo mais pela TV quando posso, né? Mas eu me entristecia quando perdia, porque meu time perde sempre, perde muito, né? Mas eu sempre tive em mente que o meu clube, o clube que eu torço, ele não pagaria minhas contas, né? E eu eu tenho certeza que todo o estádio sabe disso, né? Então, assim, tem um estudo lá dos sociólogos do Rio de Janeiro sobre futebol que 75% dos torcedores que, após uma final em que o seu time é derrotado, 75% deles vai trabalhar no outro dia. Vai trabalhar no outro dia. Vai trabalhar no outro dia, vida que segue. Cadê essa catarse? Cadê essa alienação? Eu, da minha parte, consigo sobreviver. Entendi isso e acho que o povo brasileiro entende. Essas questões que são atribuídas ao futebol e que a sociologia tenta resolver de tudo aquilo que eu falei, da inação, da falta de combatividade que julgam que o brasileiro tem, ele se dá em outras coisas que a gente pode conversar em outro momento, mas eu já vou antecipar. Trata-se mais do modelo como nós fomos constituídos como nação, né? Um país absolutamente que optou sempre
pelo concílio, pelo conchavo mesmo, pelas decisões secretas dentro dos palácios, dentro das salas, sem a participação popular. Mas tudo. O quê, professor? Tudo é tudo. Processo de independência articulado pelo José Bonifácio com Dom Pedro, né? Com a intervenção do Metternich, né? Ministro da Áustria-Hungria, com a Inglaterra. O que mais? A abolição dos escravos, né? A série de protelações, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário, né? Transições e transições, concessões, não é? Coisas graduais. O que mais? República, né? Decidiram ali, né? E vão fazendo isso, né? E cria, né? Se você olhar para abolir os escravos nos Estados Unidos da América do Norte, houve uma guerra com 1 milhão de mortos. Eu estou dizendo que era melhor o processo de abolição dos escravos no Brasil ter ocorrido num processo de guerra civil com 1 milhão de mortos? Obviamente que não. Foi melhor em clima de festa. Agora, como tudo que é decidido em conchavo e em concílio, fora da participação popular, só prevê o ato em si mesmo, não prevê as consequências, né? Nós tivemos todos esses atrasos aí que nós tivemos de 200 anos de exclusão, de marginalização do elemento negro na nossa sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com a sociologia do futebol, não é? Porque, como disse, né, foi o que sobrou, digamos assim, para eles. Mas essa massificação do futebol, ela trouxe benefícios. E eu vou dizer agora os benefícios que eu acho que o futebol nos trouxe. Ele sustentou durante muito tempo, né, o nosso sentimento de coesão social, né, de brasilidade, de patriotismo. Eu estou falando isso sem nenhuma falsa moralidade, né, do nosso patriotismo, do nosso sentimento de nação, da nossa identificação. Foi o que nos uniu durante muito tempo, né? Foi o que nos uniu durante muito tempo. Foi o que equalizou as divergências regionalistas, né? A meu ver, não é assim? Foi o que colocou, né, sulistas, pessoal do Sudeste, pessoal do Norte, o pessoal do Nordeste em patamares iguais de confraternização e coesão social. Foi a seleção brasileira quem fez isso durante muito tempo, né? Então, foi o futebol que fez isso, né? Nos deu um sentimento. Óbvio que houve transformações que desagradaram a muitos, né? A introdução, por exemplo, tem gente que ainda tem uma ideia estereotipada e romântica do futebol, né? Você vê ali o Bellini, né? Depois eu sugiro, tem no YouTube, que os amigos que se interessarem por esse tema, você vê o Bellini recebendo as taças das mãos do rei da Suécia, né? E o Bellini era um sujeito bem apessoado, né? Tinha brancos, olhos azuis, né? Alto, né? Então, ele ali compunha com o rei da Suécia um padrão de estética, digamos assim, que era o ideal que as pessoas... Né? E você vê os goleiros com a sobriedade, jogando de cinza ou de preto. Né? E você vê hoje outras possibilidades. Né? Percebam que esse preconceito contra a nossa ginga, nosso espírito de malandragem, que hoje está mais consolidado do que antes, não sei por que também, é outro fenômeno inexplicável. Percebam que a nossa seleção nós fomos o único país que fomos campeões do mundo e não recebemos a taça entregue por um chefe de Estado. Sim, para concluir, eu queria dizer isso. Para essa reflexão nossa também. Né? Eu sei que eu trouxe muita coisa, mas dá para a gente... Essa reflexão precisa ser feita também. Né?
o futebol virou até que ponto o futebol foi aparelhado agora pelos próprios jogadores, pelos próprios costumes e valores do que o Brasil hoje significa. Quando eu falo que o Brasil foi o único seleção que ganhou uma Copa do Mundo e não recebeu a taça das mãos do chefe de Estado, você pode olhar também lá no YouTube, o Cafu recebendo a taça da Copa de 2002, lembra que tinha uma banquinha de acrílico lá, que a taça estava posta, né? Alguém soprou, com certeza não sei quem, né? A final foi contra a Alemanha, né? O imperador do Japão, ele estava no estádio. Muito provavelmente, isso eu não posso afirmar, em a Alemanha sendo campeã, ele teria entregue a taça. Mas alguém disse para ele, olha, o Brasil mudou. Majestade, o Brasil mudou. É impossível de prever o que um jogador brasileiro fará ao receber a taça de campeão do mundo. Não fará, de certo, como o Bellini, como o Mal ou como o Carlos Alberto Torres. E eles estavam certos. Agora, vocês já imaginaram o imperador do Japão entregando a taça e o Cafu subindo ali naquela bancada de acrílico e gritando? Então, assim, são coisas que a gente não percebe e nem se dá conta, né, de como nós somos vistos também pelo olhar do outro, mas que nos prepara. Agora, isso daí que é o grande paradoxo do negócio. Chegue para aquele que tem preconceito contra o futebol, que diz que o futebol é a alienação das pessoas, que o futebol é um instrumento, um ardil burguês, né, das elites financeiras para deixar o povo na ignorância e distraído dos acontecimentos diários que afetam a vida dele, e vá propor que a razão pela qual o imperador do Japão não entregou a taça ao Cafu foi porque disseram para ele que ia haver uma espécie de samba lá, para você ver como ele volta originalmente a defender e dizer que o imperador do Japão é preconceituoso, que isso foi um desrespeito ao Brasil. Percebem como é difícil, quando mete o patos, quando mete a emoção no meio, a gente fazer uma análise concisa e precisa dos ganhos e dos malefícios, digamos, que o futebol tenha trazido à nossa sociedade, de qualquer que seja a forma. O que nós temos agora do mundo, o que nós temos agora para analisar é essa Copa do Mundo de 2022, que, para encerrar, eu queria chamar a atenção de um aspecto muito preocupante. Que o camisa 10 da seleção, o titular absoluto, a referência do time, tenha se posicionado politicamente, agora coisa de um mês aí, nessa eleição aí, né, por um candidato. E isto é uma coisa, não é? Que se comemore a contusão e a lesão dele por causa disso, né? Nós aí vamos ver o quanto, né? A gente falou também da violência no futebol, né? Agora vamos falar da violência ideológica, o quanto nós estamos adoecidos sobre o ponto de vista da afetação política, o quanto isso tem mexido com a psique do brasileiro, não é? Sendo transferido até para o futebol, até para um nome isolado, não é? Então, aí volta o preconceito. Né? O sujeito só tem utilidade se for para jogar futebol ou se for para concordar com o que eu penso. E o ser humano? E a autonomia do indivíduo? Ele não está autorizado a falar em política porque ele é jogador de futebol. Percebem como é complicado eu defender bandeiras de desalienação social e, ao mesmo tempo, proibir uma pessoa da fala ou discordar da fala dela a ponto de me alegrar com a desgraça e a tragédia individual da pessoa? Percebem como é complicado dialogar com certas categorias de pessoas que estão com um pensamento totalmente refratário, não é? Que estão mais alienadas do que
se torcessem por algum clube, né? Então, para concluir, eu digo o seguinte: se você quiser saber se o futebol é alienação ou alegria do povo, eu convido você a ler um versinho do Vinícius de Moraes, não é? O nosso grande poetinha, em que ele fala o seguinte: Vinícius de Moraes tinha uma carreira consolidada, era diplomata, né? Instituto Rio Branco, tinha o seu emprego, né? Muito competente no que fazia. Também como poeta, Vinícius de Moraes não é só o pai da bossa nova. Vinícius de Moraes é um grande poeta, um poeta com muita capacidade de saber, poeta técnico mesmo, né? De saber o que era um soneto, saber o que... Tudo. As obras poéticas dele são sensacionais. O Vinícius de Moraes, quando desistiu de tudo para voltar ao Brasil, né? Ele tinha um amigo muito rico, Mr. Buster, que era dono de poços de petróleo lá no Texas e tudo, não sei. Não lembro direito o contexto, lembro da poesia. Assim. O sujeito perguntando para ele: mas você vai largar tudo para voltar para a América Latina? Aí o Vinícius de Moraes responde o seguinte: o senhor já ouviu um choro do Pixinguinha? O senhor sabe o que é ter uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe o que é ir domingo no Maracanã ver o Botafogo do Garrincha? Bom, nós estamos falando do Vinícius de Moraes. A não ser que se encantar com o futebol do Garrincha seja coisa para alienado, nós teríamos que estar dispostos a acreditar que o Vinícius de Moraes seria um alienado que está longe de a mim me parecer. Né? Então, convido sempre essa reflexão, né? de que é uma lenda, é um mito, que o intelectual abomina o futebol. Ao contrário, vários e inúmeros. Mais um exemplo para a gente encerrar, que eu peço até paciência, estou esgotando a paciência de vocês e o tempo aqui do nosso programa. Paulo Mendes Campos, um poeta solitário, costumava ser visto, né, com sua camisa de mangas compridas, todo velhinho, sentado solitário nas cadeiras perpétuas do Maracanã, vendo o seu Botafogo, não é? E inúmeros, né? Fez poesia sobre isso, inúmeros outros, né? Que estavam comprometidos com sua paixão clubística e não deixaram. Chico Buarque, né? Muito nos anos 70 visto na torcida do Fluminense, o Gilberto Gil, então, assim, o Jô Soares, não é? Você está falando de artista, não está falando de intelectual? Não, estou falando de gente que produziu coisas muito boas, gente que pensava, que pensa, tem alguns vivos, gente que produziu coisa muito boa. Então, assim, não dá para situar o futebol como um processo alienatório, né? Ele é um fenômeno consolidado. Bom, pessoal, eu desculpe eu ter me estendido no tema, mas é porque eu gosto tanto, né? Talvez eu seja um alienado, né? Eu gosto tanto do tema que às vezes eu mas a nossa edição vai dar um jeito aí de diminuir os cortes para não ficar tudo inteiro, e nós vamos conversando sobre isso. Lembrando que agora nós estamos nessa etapa, né, de avançar em termos sociológicos, começar sobre a sociologia profunda, né? E toda semana a gente vai trazendo esses assuntos de referência, né? O próximo, e percebam que vai ter sempre uma cadeia sequencial, né? De retomada de assuntos, para a gente fazer também esse exercício de memória aí do aprendizado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Esse foi o programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos, Interpretações à Luz da Sociologia. Eu espero ter trazido alguma coisa que agregue aí no seu saber, na sua possibilidade, né? Essa é a nossa proposta, tentar fazer uma construção. Muito obrigado a todos e até a próxima.